Olá, meus amores! Dando continuidade ao nosso capítulo de história, que a gente fala do Brasil colônia, vamos falar um pouco sobre a resistência à escravidão. Falamos dos escravos, dos negros, onde eles iam para cá trabalhar, e agora vamos comentar um pouco sobre a resistência desses escravos a todo aquele processo escravocrata, né? A resistência à escravidão. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiam à escravidão. Eles resistiam, por exemplo, preservando elementos da sua cultura, como práticas religiosas, festas e comemorações. Além disso, muitos escravos procuravam causar prejuízo aos seus senhores. E quando a gente fala de prejuízo, que eles poderiam causar aos seus senhores, além disso, os escravos procuravam causar prejuízo aos seus senhores, eram trabalhos mal feitos, trabalho em ritmo mais lento, quebravam ferramentas para atrapalhar a produção e às vezes chegavam até a queimar a plantação para causar prejuízo aos seus senhores e mostrar para eles a indignação que eles estavam ali vivendo aquele regime de escravidão. Os escravizados também fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quilombos, Os quilombos. Por que de difícil acesso? Geralmente é em cima da serra ou escondido no meio das matas. Para que isso? Para dificultar que eles fossem encontrados e para dificultar também os ataques que eles sofriam de diligências formadas pelos senhores de engenho naquela época, os barões do café, e até mesmo pelo governo. Os quilombos. Muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África onde eles moravam, Geralmente, cada quilombo tinha um chefe que tomava as decisões procurando ouvir os outros membros da comunidade. As prioridades dos quilombos ou dos quilombolas eram pessoas, como eram chamadas os quilombolas, pessoas que faziam parte dos quilombos. Eram a produção de alimento e a defesa do quilombo. Se a gente olhar aqui nessa imagem, vocês podem ver que eles estão construindo tipo uma torre. Uma torre de quê? De observação. Para que essa torre de observação? Para ficar um vigia observando se por acaso de longe ele avistasse a chegada de algumas tropas de caçadores, de escravos, de recompensa, naquela época tinha muito, Eles avistavam e se avistassem eles desciam, avisavam para que a turma se escondesse, fugisse ou se preparassem para guerrear. Eles tinham essas estratégias, eles se preocupavam muito em proteger e também em produzir alimento. Para quê? Para o seu próprio sustento, certo? O que sobrava do alimento era trocado por armas e também por produtos como sal e tecido. Alguns quilombolas eram responsáveis para levar esses alimentos até as feiras livres e lá nessas feiras livres eles negociarem esse alimento que eles produziam para conseguir manter e fortalecer o quilombo, deixar ele mais forte, mais armado e preparado aos ataques. Um dos maiores quilombos já existentes aqui no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco, se eu não me engano na Serra da Barriga, que faz a divisa entre esses dois estados. O Quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas. 20 mil, quando eu digo 20 mil eu não estou falando só de escravos, tá, gente? Tinha pessoas também, tinham pobres que não tinham onde morar, que não tinham como se alimentar, que não trabalhavam, que eles também faziam parte dos quilombos. Pessoas brancas também faziam parte dos quilombos. Claro, a maioria deles eram de escravos fugitivos, mas muitos tinham escravos libertos, chegavam lá para dar força, para dar aquele apoio moral, entendeu? Para juntarem eles, incentivarem. E tinha também pessoas que apoiavam o quilombo e também tinha pouco, claro, mas tinha pessoas brancas também lá, pobres que não tinham condições de sobreviver na cidade. Então, cerca de 20 mil pessoas habitavam o Quilombo dos Palmares, por quase 100 anos. Nesse quilombo, o governo era exercido por um rei. Zumbi dos Palmares, como era conhecido, foi o seu último rei e também mais conhecido entre eles.
A gente fez até da consciência negra, né? Eu dei uma aula para vocês, fiz um vídeo sobre os quilombos, sobre os quilombolas e também os Zumbi dos Palmares, né? A gente fez uma aula sobre isso. Quem relembrar aí da aula, a gente está só revendo aqui o que a gente já estudou. Lembrando também a vocês que durante esses 100 anos de existência, né, quase 100 anos de resistência, o Quilombo dos Palmares sofreu muitos ataques, tá, pessoal? Tanto ataques de grupos formados por senhores de engenho naquela época, né, os barões do café, senhores de engenho, mas também até ataques organizados pelo governo, juntamente com eles, ataques fortíssimos, e o Quilombo resistia, né, até em que um deles, né, esse ataque ele foi mais, como eu posso dizer, pego de surpresa, um ataque mais fulminante, com tropas maiores, na qual destruiu o Quilombo e muitos negros morreram, outros foram capturados, né, e aí foi isso. Mas no entanto, até hoje, né, esse dia Zumbi dos Palmares é conhecido como um marco, um líder, né, de toda essa revolução, entendeu? Que veio libertar os escravos e tudo. E até hoje as pessoas, né, no Dia da Consciência Negra, festejam e comemoram a pessoa de Zumbi dos Palmares.